Olá, viajante, seja bem-vindo a Laura no Mundo. Por motivos óbvios, eu não sou a Laura, eu sou o pai da Laura, né? E faço esse papel de comunicação também no blog, é um blog familiar, né? A gente já tem uma experiência razoável com viagens, né? Nós três juntos, né? Eu, Laura e a mãe da Laura, a Úrsula, a gente já viaja há uma década juntos, né? Eu e a Úrsula, a gente tem experiências anteriores à Laura, então estamos na estrada aí já há um bom tempo, posso te garantir. E com base nessas experiências, sobretudo essas experiências mais recentes, eu queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre 5 problemas que você deve evitar no que tange ao planejamento da sua viagem. Ou seja, na hora que você for planejar sua viagem, 5 pecados mortais que você deve evitar a qualquer custo, em nossa opinião, para que a sua viagem dê certo, tá bom? Dá uma olhada aí. Problema 1. A gente está falando de planejamento de viagem, certo? Então, planejamento implica em necessariamente antecedência, né? Então, eu acho que um primeiro ponto que você deve considerar é planejar a viagem com antecedência. Então, não é só planejar, idealizar e ficar na cabeça, assim, minha viagem. É tomar providências concretas para que ela se realize, né? Então, para você ter uma ideia, a gente, nos últimos anos, eu diria a última década, até uma viagem de grande porte, vamos chamar assim, no final do ano, né, no finalzinho de dezembro, janeiro, né, quando a gente faz as viagens intercontinentais, né, as viagens de maior fôlego, a gente já começa a arrumar essa viagem em junho. Né? Em junho a gente já está fechando que seriam as melhores tarifas aéreas, seja por dinheiro, seja por milhas, que também é um recurso que a gente usa muito, né? E tanto milha quanto dinheiro você tem que, enfim, fazer essa investigação, essa compra, o que for, com antecedência, né? E a partir daí, a partir de setembro, a gente começa a fazer as reservas de hotel, né? E traslados, né? Às vezes passagem aérea low cost no interior da Europa, ou de ônibus, ou trem, o que for, a gente começa aí a partir de setembro, outubro, de maneira que eu posso te garantir, quando chega um mês antes da viagem, às vezes antes, me parece, assim, já está tudo resolvido, né? Com as melhores condições possíveis no contexto que a gente se encontra, tá certo? Então, assim, quem faz uma passagem, quem faz uma viagem às pressas, né, organiza uma viagem às pressas, as chances de erro são maiores e a chance de você superfaturar essa viagem também são maiores. Então, não erre nisso, planeje. Till I get up, time is barely on our side. Bom, ponto 2 é não seja ambicioso, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente faz uma viagem de grande porte, né, intercontinental, quando vai à Europa ou mesmo para os Estados Unidos, né, a nossa tendência, né, são viagens caras, né, de querer conhecer o máximo que pode, portanto visitar muitas cidades, etc, etc, né? Isso tem problemas, né? Tem a sua graça, eu reconheço, a gente já fez isso também, pelo menos 2 vezes, mas isso também encarece a viagem, né? Porque se você vai fazer mais deslocamentos, né, e deslocamentos mais longos, a viagem vai ficar mais cara. E além do mais, ela fica uma correria, uma coisa assim meio cansativa. Acho que quando acaba essa viagem, né, essas férias, você precisa de outras férias para descansar das férias, né? Porque fica um negócio assim muito cansativo. Então, qual é o nosso conselho, né? Evitar esse tipo de ambição, né? Essa coisa meio ambiciosa de que conhecer tudo, e fazer uma opção por conhecer blocos, né? Então você, por exemplo, vai à Europa, conhece a Península Ibérica, né? Conhece razoavelmente bem a Espanha e Portugal, faz deslocamentos menores, né? Algumas vezes até usando o transporte urbano mesmo, o trem urbano, né? Ou se você quer esticar um pouquinho, como a gente fez num roteiro que deu super certo, conhecemos Portugal, Espanha e Marrocos, né? Marrocos fica ali do outro lado do mar Mediterrâneo, uma viagem de 1 hora e pouco de avião, a gente já estava em Marrocos.
Ou você quer ir para o leste europeu, concentra a tua viagem, Hungria, Croácia, né? Ali, que seria a Alemanha, antigamente a antiga Alemanha Oriental, né? E assim por diante, vai ao Reino Unido, conhece Inglaterra, Escócia, Irlanda, entende? Organiza, vai para Estados Unidos, vai para a Costa Leste, né? Visita Nova York, Boston, enfim. Cria regiões em que você pode ter deslocamentos mais tranquilos, a viagem vai ficar mais em conta e menos cansativa. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Bom, companhias de viagem, né? Isso é uma coisa que parece banal, mas eu já vou te adiantar, diante da experiência que a gente já tem, amigos adoráveis, amigos de verdade que você tem aqui, né, onde você mora, os lugares que você frequenta, são amigos de verdade, etc. Mas isso não quer dizer que sejam bons companheiros de viagem, né? Há, portanto, uma diferença entre ter amigo, né, parceiro aqui, gente que trabalha com você ou estuda, enfim, que você sai, se diverte, e ser uma boa companhia de viagem. São coisas muito diferentes. A gente tem experiência no currículo sobre isso, né? Para uma viagem dar certo, né, a execução do seu roteiro dar certo, bom, para começar, as pessoas precisam ter os mesmos interesses, né? Tem que estar a fim de visitar um museu tal, ou visitar a atração não sei das quantas, né? Todos têm que, mais ou menos, ou se não concordam com tudo, que se dê a liberdade para, olha, eu vou para tal lugar, você vai para o outro, tá tudo bem? Né? Isso não se converta numa espécie de estresse, brigas e aborrecimentos. Outra coisa, as pessoas precisam ter mais ou menos o mesmo pique, né? mais ou menos o mesmo ritmo de viagem. Ou seja, vão acordar mais ou menos na mesma hora, vão tomar café e vão sair, né? Vão se cansar mais ou menos no mesmo ritmo, né? Então, uns gostam de caminhar mais, os outros frequentar shopping e ficar mais sentados, ou coisa do tipo, né? Essas coisas não são nada banais, não se engane com relação a isso, né? Então, é preciso ter cuidado, né, para as viagens que você não vai fazer sozinho, né? Você tem que ter parceiros que sejam bons viajantes, né? Que é diferente de amigo. through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Bagagem, né? Esse é um ponto, nós temos no nosso blog um vídeo que trata exclusivamente sobre esse assunto, né? Como viajar de mochila. Para quem não sabe, a gente viaja, como eu já falei, há muitos anos com a mochila nas costas, cada um com sua mochila, né? Viajamos para o inverno, né? Acabamos de voltar, 3 meses, voltamos da Alemanha e do leste europeu no inverno, né? Em janeirão, e a gente estava com a mochila nas costas, né? Então isso é uma coisa que vale a pena investir para não incorrer no erro de levar muita bagagem. Levar muita bagagem para uma viagem é um erro que você deve evitar. Pelo seguinte fato, você vai ter problemas para, enfim, despachar bagagem, vai pagar caro por essa bagagem a mais, né, porque é peso. Você vai ter problema dos deslocamentos lá, os traslados, a caminhada e tudo mais que você precisa fazer no exterior com essa bagagem. E você vai ter, eu te garanto, ao final dessa viagem você vai abrir a sua mala e vai falar assim, caramba, quanta coisa eu não usei, né? Quanta calça, quanta blusa, quanta não sei o que você não usou, né? Acredite, você precisa de muito pouco durante uma viagem. Então tem que levar a sério esse radical na escolha do que de fato é importante e do que não é, para não incorrer no erro de levar muita bagagem como se fosse para uma mudança, né? Você só vai para uma viagem. Esse último ponto, que é o quinto ponto dessa nossa conversa, ele se insere também numa discussão sobre um bom planejamento de viagem, né? Então, planejar a viagem, lá no início do vídeo eu comentei que envolve você dar conta de uma série de questões, né, para garantir que a viagem se dê com qualidade
com antecedência, né? Durante esse percurso, né, que você vai fazer pesquisa, vai contratar serviços, comprar isso, aquilo, outro, tem uma coisa que eu acho que é muito importante de ser feita, a gente aprendeu isso a duras penas, digamos assim, no meio dessa experiência toda que a gente tem com viagem, né? Mais especificamente na modelagem de um roteiro para a Espanha, né? O que é isso? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente idealiza aquilo que a gente quer fazer, né? O que é idealizar? Pô, quero tal lugar, quero não sei o quê, né? Esse processo de idealização da viagem, ele não se dá no vazio, ele tem alguma racionalidade, não é verdade? Você olha aqui, essa cidade fica próxima dessa, essa não sei o quê, essa é bacana, não fica longe do destino A e assim por diante. Você começa a ver uma certa rede que você pode circular com alguma facilidade. E isso é você planejar, idealizar a viagem, né? No meio desse processo, quando a viagem começa a se construir, você tem que fazer alguns testes, também com antecedência. Você tem que verificar traslados com muito cuidado. Por exemplo, a gente fez um roteiro para a Espanha, né, que eu me referi há pouco, que estava tudo bonitinho no papel, era uma beleza, né, as distâncias, tudo parecia muito conveniente. Quando a gente foi fazer pesquisa, a gente não encontrava traslado no horário que fosse adequado, e em um caso a gente não encontrou traslado entre uma cidade e outra, a gente ia ter que ir para Madrid, né, a gente tem que sair da cidade A para ir para Madrid, para ir para a cidade B, ia ter que fazer um V, assim, né, ou seja, a viagem ia ficar mais cara e longuíssima, o que mostrava que a despeito da aparente proximidade, não da aparente não, da proximidade entre A e B, elas não tinham relação direta uma com a outra, né, por transporte, né? E a gente teve que tomar decisões, a gente teve que reorganizar o roteiro em função desses achados, dessas descobertas, entendeu? Então são coisas, se você deixar para fazer isso dias antes, você vai ter problema, porque você vai encontrar tarifas de outro porte, ou não vai encontrar tarifas em alguns casos, né? Então você precisa ir testando esse roteiro na prática com antecedência, à medida que vai idealizando, entendeu? Então a dica é: não idealize somente o teu roteiro, né? Não fica se achando ele bonito, olhando para o mapa, ele precisa ganhar um pouco mais de prática, né? E por prática eu estou chamando de você entrar nos sites e ver se tem transporte, se tem traslado, se os horários são bons, se as tarifas são boas, enfim, se não tem, qual é a alternativa vale a pena ou não, e assim por diante. Em função dessa realidade, é a realidade que manda na vida, não é verdade? Você vai tomar decisões inteligentes para que o teu roteiro seja legal, né? Não é para chegar num lugar e passar perrengue, né? Então é isso. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha apontado alguns elementos que são importantes para você pensar a tua viagem, né? Viajar é uma coisa muito legal, mas o que eu estou querendo discutir é que dá trabalho montar um bom roteiro, né? Ele requer alguns cuidados, né? Nesse vídeo a gente discutiu 5 cuidados que eu acho que são absolutamente fundamentais para o sucesso de uma viagem, né? A gente viaja para ser feliz, não é verdade? Então sejam felizes na viagem que vocês vão fazer, e não deixem de curtir o nosso vídeo, o nosso canal, dar uma forcinha aqui para os viajantes, tá bom? Boa viagem!